Fábio, eu vou usar só a máscara, aí quando a gente ficar perto eu coloco, tá? Só pra poder falar no microfone. Menino, só é tu agora, tanto na presencial quanto na online. Isso nunca aconteceu. Ah? Não, não é dessa forma que eu quero. Oi, Josi, boa noite, tudo bom, filha? Boa noite, professor. Tudo bom? Tá dando pra ver o slide? Meu áudio tá bom pra você? Tá. Tá, beleza. Vamos esperar só mais um pouquinho, ver se entra mais gente. Acho que por conta da chuva muita gente deve ter se atrasado. Oi, Rena, boa noite, tudo bom? Catarina, boa noite, tudo bom? Boa noite, professor. Boa noite, Catarina, tudo bom, filha? Boa noite, professor. Tudo bom? Oi? Tem mais um outro assunto. A última revisão vai ser, a revisão geral vai ser uma semana antes da segunda verificação. Não se esqueçam de enviar os relatórios, tá? Do-
Vocês vão começar logo. Aí quero ver se até o final da semana eu já entregue e libere todas as notas de vocês. Eu espero que não vá ninguém para a segunda verificação. Professor, Oi, Rena, diga. tá muito baixo seu áudio. Não entendi. Pelo menos para mim. Mas eu tô te escutando bem. Tu estás me escutando bem? Oi, Valéria, oi, Vânia, boa noite, tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bom, graças a Deus, melhorando. Bem, pessoal, bora iniciar a aula de hoje à noite, vamos lá, tá? Hoje a nossa aula vai ser dividida em 3 momentos. Nesse primeiro momento, nós falaremos sobre os antihelmínticos, logo depois falaremos de antiprotozoários e encerraremos com a parte de antifúngicos, tá bom? Ou seja, hoje a gente vai ter uma dose de micro-organismo na veia propriamente dita, tá? Então, o que nós temos que saber a partir dos antihelmínticos? Se vocês se lembram das aulas de parasitologia, eu acho que não sei se foi o Rafael que foi o professor de vocês, os helmínticos eles são divididos em 3 classes, os nematóides, os cestóides e os trematóides. Cada uma dessas classes abriga diferentes espécies de helmíntos, sendo algumas patogênicas ao ser humano e outras não. Como por exemplo, na casa dos nematóides, que nós temos o Ascaris lumbricoides, o Ancylostomídeo, o Trichiura trichiura, entre estrangiloides, os enteróbios, tá? Na classe dos cestóides nós temos as tênias, tanto sólio como saginata, e nos trematóides nós temos, como por exemplo, tá? A espécie do Schistosoma mansonia, que é o causador da barriga d'água. Então, dentro disso, tá, a indústria farmacêutica desenvolveu nos últimos anos, tá, e logo em meados da década de 50 para frente, do século passado para frente, o que nós chamamos e denominamos de antihelmínticos, ou seja, são fármacos desenvolvidos para o tratamento dessas verminoses. E um antihelmíntico ideal é aquele antihelmíntico que tem a capacidade, primeiro, de alcançar aonde está localizado o parasita, no caso o verme. Independente de qual fase ele esteja, ele tem que alcançar o parasita, tá? Por quê? Porque a partir da localização e do alcance desse antihelmíntico, ele consegue, esse antihelmíntico, esse fármaco, ter uma ação deletéria sobre o parasita. Além disso, o indivíduo, no caso o hospedeiro, tá? Ele tem que ter uma boa tolerância à ação farmacológica desse antihelmíntico, tá? Além disso, hoje os antihelmínticos, quase a maioria deles, dependendo do tipo de ação, seja para determinadas, classes, tá, de helmínticos, tá, eles se apresentam em doses únicas. Tá? Exemplo desse é o que a gente tem para o caso de giardia, para o caso de amebas, tá?
aonde a gente tem tratamentos de dose única, tá ok? Com repetição daqui a 7 dias ou 14 dias. E por conta disso, alguns antiomíticos eles apresentam um amplo espectro, ou seja, eles conseguem não somente atuar nas fases iniciais, nas fases de ovo, como também nas fases já de verme adulto, como também consegue apresentar amplo espectro para outras classes de parasitas, não somente para vermes, como para protozoários, que a gente já observa hoje em dia. Tá? E o preço? Os antiomíticos, se a gente fizer um no custo dele, no valor de preço de mercado, ele é um dos fármacos mais baratos e mais acessíveis. Fato esse que dentro da rede pública, na tabela do SUS, o valor dele é bem irrisório. Ele custa menos do que R$1, ou seja, o valor unitário de um comprimido gira em torno de quase 80 a 90 centavos. Por isso que a fácil acessibilidade para esse tipo de classe farmacológica. Por conta disso, tá, o primeiro grupo que a gente vai falar são dos benzimidazóis, que ele é um antiomítico, que ele é utilizado principalmente para tratamento seletivo do para a asclepitraquiura, tá? Por quê? Porque qual é o principal mecanismo de ação desses benzimidazóis? Eles conseguem se ligar às estruturas do citoesqueleto do verme, tá? Principalmente beta-tubulina, impedindo com que haja polimerização e com isso o verme não consiga captar glicose, que é uma fonte necessária para o seu desenvolvimento, porque é uma fonte de energia. Tá? Os principais representantes dos benzimidazóis, muitos de vocês já conhecem ou já devem ter tido acesso a ele. É o caso do albendazol, do tiabendazol e do bembendazol. Então gravem bem o mecanismo de ação dessa classe, que é a classe dos benzimidazóis, que ele atua onde? Sobre a beta-tubulina, impedindo com que haja polimerização e com isso não ocorre a captação de glicose, tá, pelos microtúbulos, ou seja, o verme acaba morrendo pela falta de energia. Aqui só mostrando para vocês a via cinética, tá, tanto do mebendazol quanto do tiabendazol. No caso do mebendazol, como por exemplo, 10% do que é ingerido, esses 10% é o que vai ser absorvido, tá? E essa quantidade ela sofre uma rápida biotransformação, aonde a gente observa, tá, que tanto uma fração pode ser excretada pela via urinária, quanto uma outra fração ela pode o quê? Ser excretada pela via biliar. Esse fármaco ele sofre recirculação intrahepática também. E por conta disso ele pode ser reativado e ter seu efeito de ação novamente ativado, tá? Ele é distribuído, tá, ok? Ele causa alguns distúrbios, principalmente gastrointestinais. Para tratamentos, no caso da oxiura, ele pode ser utilizado como dose única, tá? E o tratamento principal, ou seja, o tratamento de primeira escolha, tá, é para as classes dos nematóides. A gente observa que o tratamento terapêutico se baseia em 2 comprimidos de 100 mg, tá, por 3 dias seguidos, ou seja, o indivíduo acaba fazendo 600 mg depois desses 3 dias. No caso do tiabendazol, o tratamento é para estrongilose e também para nematóides. E ele tem quase as mesmas características farmacocinéticas, de rápida absorção e também de metabolização. E a gente chega ao albendazol, que dentro da classe dos benzimidazóis é o carro-chefe aqui. Por quê? Porque é um fármaco, é um antiomítico de amplo espectro, tanto para tratamento para vermes pertencentes à classe dos dermatóides, como também para cisticercose. E aqui o interessante do albendazol não está somente relacionado à sua cinética, ou seja, à sua fácil absorção, mas também principalmente que durante o processo de biotransformação ele gera metabólitos ativos que são os responsáveis pela ação farmacológica dele sobre o verme, tá? Contudo, os efeitos indesejáveis são bem raros no indivíduo. A gente observa poucos transtornos gastrointestinais no qual o indivíduo reclama e se queixa, tá? No caso de vermes da classe nematóide, uma única dose de 400 mg é o ideal para você conseguir eliminar totalmente o verme no organismo do hospedeiro.
O segundo fármaco é a piperazina, tá? E que, diferentemente do albendazol, a piperazina ela é muito utilizada para tratamento do Ascaris lumbricoides, como também do Enteróbios vermiculares. Por quê? Porque eles conseguem atuar contra os receptores do GABA, aumentando assim a condução e o fluxo de íons cloro, havendo uma hiperpolarização da membrana, e com isso ocorre um relaxamento na musculatura aqui, fazendo com que o verme que está cometendo, que está infectando o indivíduo, ele fique paralisado, ou seja, ele consegue paralisar essa musculatura do verme, fazendo com que ele seja facilmente expelido através do peristaltismo do trato gastrointestinal, ou seja, através da musculatura intestinal. Esse verme ele consegue ser facilmente eliminado através das fezes, tá? A piperazina, para a classe dos nematóides, a gente usa o mesmo tratamento farmacológico, a mesma indicação do que é vista para o albendazol, um comprimido, tá, de dose única. Já no caso dos enteróbios é diferente, a gente já usa quase 4 gramas, tá, de comprimidos, sendo que a gente pode fazer em dois períodos de intervalo durante 2 a 3 semanas de tratamento. Tá? Mas são 2 ou 3 semanas seguidas, não havendo alternância, ou seja, não havendo interrupção aqui, tá? Dentro dos distúrbios, dentro dos efeitos, o que a gente mais observa são o quê? Distúrbios gastrointestinais, tontura, urticária, algumas vezes o indivíduo apresenta vertigem ou também parestesia por conta do efeito que acomete na musculatura gastrointestinal. Então, não se esqueçam do mecanismo de ação da piperazina, que a piperazina atua de que forma? De forma agonista sobre os receptores de GABA, fazendo com que haja um aumento na polarização da musculatura, principalmente na membrana da musculatura gastrointestinal, e com isso ocorre um relaxamento. E por conseguinte, esse relaxamento faz com que haja uma paralisia também do verme, ou seja, as estruturas de locomoção do verme ficam totalmente paralisadas por conta dessa hiperpolarização, e com isso há um relaxamento, um aumento no relaxamento dessa musculatura intestinal, que facilita ainda mais o que? A expulsão do verme. O outro é o praziquantel, que o praziquantel ele também é um antiemético de amplo espectro, e como ele consegue agir principalmente pelo aumento na permeabilidade dos íons cálcios, que faz com que a membrana, principalmente do verme aqui, fique o que? Contraída, ou seja, há uma contração muscular, e com isso faça que haja uma paralisia completa dessa musculatura, fazendo com que ocorra também alterações metabólicas, e essas alterações metabólicas que ocorrem no local, tá? Principalmente na estrutura da membrana do verme, que acomete a estrutura da membrana do verme, o que acontece? O verme se torna mais suscetível à ação de células do sistema de defesa do indivíduo, do hospedeiro, ou seja, ele fica mais suscetível à ação de células aqui, principalmente fagócitos, principalmente eosinófilos, neutrófilos e em alguns casos linfócitos, e com isso o verme consiga ser facilmente neutralizado e eliminado do organismo. O principal tratamento de escolha para o caso do praziquantel é para o tratamento da esquitosomose, principalmente na forma de cercárias e na forma adulta também do verme, tá? Aonde a gente observa que doses de 50 mg por quilo são doses ideais para o tratamento, e aqui se administra uma dose única para eliminar totalmente o verme do indivíduo. O outro exemplo é o pirantel, que ele é utilizado principalmente para o tratamento não somente do Ascaris, como também do Enteróbios. E o seu mecanismo de ação se faz através de uma despolarização da musculatura do verme aqui, fazendo com que o verme apresente espasmos, e esses espasmos façam com que ele fique totalmente, essa musculatura, e fique paralisada, facilitando assim a sua eliminação e a sua destruição por parte do sistema imunológico.
Pergunto para vocês, até agora estão com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa ou tá tudo certinho aí? Hein, pessoal? Tudo certo, professor. Catarina, Josi, Nilton, vocês? Tudo certo. Tá, beleza, então. Já a classe dos niclosamidas é uma classe que ele apresenta principalmente um mecanismo de ação onde ela causa uma lesão irreversível no escólex, que é uma estrutura muscular presente em alguns tipos de vermes, principalmente na tênia, aonde esse escólex faz com que haja uma melhor aderência e fixação da tênia, tá, em estruturas da célula do hospedeiro, como também em alguns órgãos. Havendo lesão nesse escólex, ele não consegue se aderir, não consegue se ligar às estruturas do hospedeiro e ele consiga ser facilmente o quê? Expelido. O niclosamida, para o tratamento de tenias, ele é muito eficaz, ele tem uma atividade farmacológica alta aqui, tá? Por isso que a posologia a gente faz quase 2 gramas, tá? Em casos mais avançados de infecção, em intervalos de quase 1 hora. Mas agora, quando a gente faz o tratamento associado e indicado para tênia sóleo, a gente pode até fazer um tratamento purgativo através dessas niclosamidas, tá? Em intervalos de 2 horas, aonde a ação se torna maior e com maior seletividade sobre essa estrutura que está presente nesse verme, que no caso é o escólex. E temos a oximiniquina aqui, que atua sobre o Schistosoma mansoni, fazendo destruição, e ele atua, destruindo a molécula de DNA, ou seja, atua sobre o material genético da célula do esquitosoma, causando a sua morte, tá? Contudo, os efeitos indesejáveis, eles são um pouco maior do que a gente visto no exemplo passado, no caso do praziquantel. Por quê? Porque os efeitos são mais severos no indivíduo, ou seja, quase de 30 a 95% dos indivíduos que fazem uso da oximiniquina reclamam e se queixam de tonteira e cefaleia, tá? E ele é o primeiro fármaco, tá, que é utilizado como tratamento alternativo para o praziquantel. Quando o praziquantel não tem um efeito eficaz, dependendo da infecção parasitária aqui, a gente usa a oximiniquina aqui para o tratamento. E a gente tem a dietilcarbamazina, tá? Que ela é utilizada para o tratamento das filárias, da filariose, aonde o seu mecanismo está principalmente na remoção rápida das microfilárias, tá, ok? De que forma? Eles fazem com que essas estruturas, principalmente os segmentos das filárias, fiquem totalmente inertes no local onde elas vão estar presentes, principalmente na corrente, em vasos sanguíneos e vasos linfáticos, facilitando ainda mais a ação das células do sistema imunológico do hospedeiro e fazendo com que elas sejam rapidamente destruídas. Para o tratamento principalmente da Wolkeria bancroft, que é um dos agentes causadores da filariose, nós utilizamos quase 6 miligramas, tá, de dietilcarbamazina, tá, por quilo por 3 dias, tá, ok? Durante 21 dias. Ou seja, a gente faz 3 tomadas, tá, 3 vezes ao dia, durante 21 dias de tratamento aqui, ou seja, é quase 1 mês aqui que a pessoa vai ter que tomar a dietilcarbamazina para poder eliminar toda a quantidade de filária presente. Isso, não se esqueçam que se vocês se levam de Wolkeria bancroft, vocês se lembram que elas têm um período de latência, um período de dormência no organismo, tá, que elas são ativadas de que forma? Quando o indivíduo se torna susceptível, imunodeprimido, ou quando eles são ativados de forma de quê? Bora ver se vocês ainda se lembram disso, que isso é parasitologia clínica, parasitologia básica.
quando o indivíduo apresenta uma ativação do sistema imunológico e principalmente liberação de mediadores citoquímicos aqui. Professor, Oi, diga, professor, Rena. Pode falar. professor, quase não estou conseguindo lhe escutar. Não sei se é só eu que estou com essa dificuldade. Tá muito baixo mesmo. Pra mim Eu tô também pra tá bem colocar- baixo. Eu tô para colocar meu ouvido aqui na parte do Pra fone mim tá aqui. bem Todo mundo baixo escutando também. bem? Tá muito baixo mesmo. Eu não tô conseguindo Verdade. escutar direito. Pensei que fosse só comigo. Espera aí rapidinho. Muito chato esse professor de farmacologia, muito E chato. agora, tá todo mundo me escutando bem? Não, ele é assim, ele é muito técnico. Espera aí rapidinho. Espera aí rapidinho, só um minutinho. Eu pensava que era só eu que tava com essa dificuldade. Eu também, por isso que eu não falei nada. Botei fone, tirei fone. Mano, eu tô para colocar meu E ouvido aqui na parte do e- computador que sai o áudio. Tô para colocar lá. E tu falando, eu tô conseguindo ouvir bem alto. Eu acho que eu não pedi pra trocar o fone. Meninos, vocês estão me escutando bem agora? Tá bem baixo ainda, professor. Tá, me aguarde um minutinho que eu vou trocar esse fone. Rapidinho, só um minuto. Tá bom. Olha, eu te escuto direitinho, Catarina. Mas não é isso, mana. É, o professor quer falar com a máscara na cara, aí não dá. Mano, ele não tá de máscara, tu tá porre, E é? tá sem máscara. Pega, Tá não, prestando Valéria. bem atenção na aula, Valéria, hein? É porque não dá pra ver o vídeo dele aqui, peraí. Aparece bem no Eu não cantinho tô- da tela, viu? Mas, Renata, sério, deixa eu falar, mana. Tô desesperada. Que foi? Essa simulação simula a implantação da CFT, que é uma comissão de farmácia terapêutica. Isso daí é Mana. tipo como se fosse fazer uma comissão de leis, dizendo qual é de cada um. É enorme, mana. É enorme, tô te falando. Isso é muito grande. Vai dar uma trabalheira enorme, gigantesco. Só te avisando. Mano, é só dar uma resumida. A gente vai ter que dar uma resumida nisso. Pois é, mas eu quero saber como ela quer. Pergunta se ela quer que faça as leis, entendeu? Porque são muitas coisas, né? Não é só dois parágrafos de lei. Tem vários capítulos. Eu estou vendo que muitos hospitais, unidades de saúde, tem vários capítulos dizendo qual é a composição, qual é a atribuição. É como se fosse uma pequena mini lei de dentro de um hospital. O que eles vão fazer em relação aos fatos, ao Eu acho que tratamento, era essa lei. exclusões. Tu lembra Pois na hora é, da aí aula eu- dela que ela falou sobre essa Pois lei, que ela disse é. que é mesmo, que é um livro? Pois é, não, é assim, porque o que ela falou ali era uma outra coisa. Essa comissão de farmácia terapêutica é outra coisa, entendeu? Aí ela botou aqui, faça uma simulação. Mas é enorme, eu quero saber se ela quer que crie uma resumidíssima, ou se ela quer que crie uma boa, né? Porque Mana, ela Valéria, ela não explicou, Renaceli, no vídeo, essa comissão. escuta. Depois eu te ligo, a gente fala. Ah, beleza. Eles que não conseguem escutar o senhor direito, né? Bora ver aqui. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. 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 Melhorou? Tá, só um minutinho que eu vou trocar esse fone, que ele não tá legal. Só um minutinho.
Célia, olha lá. Oi? Olha lá teu WhatsApp. Espera aí.
Oi, pessoal, vocês conseguem me escutar? Oi, 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 oi. Ah, tranquilo, então. Esse aqui tá bem melhor, pessoal. Esse aqui eu vou revisar o que aconteceu com ele. Oi, pessoal, tá me escutando agora melhor? Tá todo mundo me escutando bem? Sim, eu vou escutar melhor agora também. Tá todo mundo me escutando direitinho agora? Alô, alô? Tá todo mundo me escutando? Alô, tá todo mundo me escutando? Eu só tava me respondendo agora. Eu sei porque o microfone tá vibrando aqui. Então eles ainda não liberaram o microfone deles, todo bloqueado. Eles têm que responder. Mas eles estão escutando sim ou sim. Tanto é que quando eu falo, você vibra aqui, ó, o microfone, tá vendo? Tô. Tranquilo. Melhorou, professor, agora. Ah, tá, agora eles me escutaram. Tá, obrigado, Felipe. Agora tá bom, agora eu tô escutando. Tá todo mundo me escutando direitinho? Hein? Camila, Catarina, Lili, Perfeitamente, professor. Tá ótimo agora. Nilze, Vânia, Simone, Nilze. Tá todo mundo me escutando bem? Então bora lá. Tá ok. Tá. O outro tipo de antiemítico é um dos mais conhecidos hoje atualmente para nós por causa do tratamento, tá? Que ele é utilizado como um dos tratamentos alternativos. Isso porque é alternativo, porque a gente ainda não tem um tratamento farmacológico específico para a Covid-19. O que nós temos aqui é a atuação dessa ivermectina como seu principal ação, que é a ação antiemítica, ou seja, contra vermes, principalmente nematóides como das espécies dos ascaris, dos textiúras, como também para a vulcafilariose, principalmente da oncocerca e da própria vulcareia. E qual é o mecanismo dessa ivermectina, agora associando para verme? A ivermectina ela tem a capacidade, consegue atuar através de aberturas de canais de cloros, aonde esses canais de cloros eles conseguem regular principalmente o glutamato, ou seja, ela atua por uma via glutaminérgica. Atuando sobre o glutamato, olha o que acontece. Acontece com que haja um aumento na condução desses íons cloros, com isso ocorre uma hiperpolarização na membrana, tá? Principalmente na membrana do verme, e com isso há um relaxamento dessa membrana, fazendo com que o verme consiga ser também facilmente o quê? Posto para fora. Tá? Então esse é o principal mecanismo de ação da ivermectina quando a gente associa a ivermectina para um tratamento parasitário, para o tratamento de verme. Ou seja, ela atua sobre a abertura dos canais de cloros através do que? Através da via glutaminérgica. Atuando sobre esses canais de cloro, olha que legal que acontece. Acontece um aumento de condutância, tá, da condução desses íons cloro, havendo uma hiperpolarização e um relaxamento na musculatura, principalmente qual musculatura? Do verme. E com isso ele consegue ser facilmente expelido. O que isso lembra para você se a gente for fazer uma correlação de tudo que a gente já estudou, tá ok? Dentro dos fármacos que a gente já estudou esse semestre com vocês, o que isso lembra a vocês? Se a gente fizer uma associação, uma correlação para fármacos que a gente já estudou. Bora, se vocês me responderem, quem me responder certinho é 0,5 ponto extra para a prova. Tá aí, eu estou dando 0,5 para vocês. Bora, é ponto extra para a prova, é meio décimo. Meio décimo não, meio ponto, perdão. Meio décimo tá ótimo, ninguém vai responder. Você fala sobre agora, essa matéria ou da primeira matéria? Não, de tudo que a gente viu. Olha, o Fábio já está pensando, já está até pesquisando no celular daqui. Não, ele tá falando do início, no caso. Não, eu quero saber do mecanismo em si. Isso lembra algo para vocês, porque isso a gente conversou em sala de aula. Por favor, isso nós conversamos. Ai, pelo amor de Deus, não vamos fazer essa deprê. Olha que a gente bateu, rebatiu, falei, dei até revisão. Vocês até estiveram em salas de aula. Isso lembra o que para vocês? Oi, Lili.
Lili estava Ok, ainda agora. professor. Oi, fala, Rena, diga. Bora, meio ponto. que Pra quem. lembra Não, essa Olha, abertura você de só tem. canais Olha, de- deixa eu falar rapidinho, só fazendo um negócio. Tem 9 pessoas aqui na sala, no online, e tem 2 aqui. É uma chance para cada um, tá? É uma chance para cada um. Que isso lembra para vocês? Lili, não vale olhar o Essa celular. abertura, Fala, Professor, Rena, diga, pode falar. essa abertura de canais de cloro, é isso que você está perguntando? Esse mecanismo de ação da ivermectina sobre o verme, sobre o parasita, ele lembra algum mecanismo que a gente já estudou dentro das classes de fármacos que a gente já viu até agora, tá? Na disciplina. Tem a ver com os benzodiazepínicos, professor? Não, não tem não. Quem foi que falou desculpa? Fui eu. Não, mas quem foi? Desculpa que eu não dei, perdão. me Catarina, perdoe. Oi, tá, desculpa, Catarina. Não, tu já perdeu a tua chance, Cata, tá bom? Não, professor, meu Deus. Bora, meninada, eu quero saber. É que eu vou ficar deprê com vocês. Olha que eu parei a aula só para ver isso. Brincadeira, Catarina, tu ainda tá com tua chance, igual de todo mundo, mas eu quero que dê um tiro certeiro. O que isso lembra? Pois é, não tô lembrando, não tô entendendo muito essa. Que tipo, isso daí é referente aos canais, né? É aos canais. Exatamente. Lembrem É os vocês que a canais de gente... cloro, de Exatamente. sódio, potássio. Não, é só canal de cloro. Olha o que está escrito aí. É só canal de cloro. Pois é, mas no caso da ivermectina, ela lembra. Isso que eu não tô entendendo o que o senhor quer. Eu quero que de novo. vocês mediam Ah, dentro do mecanismo, prestem atenção, dentro do mecanismo da ivermectina, aonde a gente vê que há uma abertura de canais de cloro e esses canais de cloro fazem com que haja uma hiperpolarização pela via glutaminérgica, a gente consegue observar que esse fármaco ele atua sobre a membrana, principalmente a membrana do parasita, fazendo com que haja o que aqui consiga com que haja, tá? Uma hiperpolarização e um relaxamento nessa musculatura, facilitando a expulsão. Isso também ocorre no ser humano na administração de alguns fármacos que a gente já estudou, que atuam também por esses canais de cloro. O relaxamento da musculatura faz com que o que aconteça? O que acontece num relaxamento de musculatura? A musculatura vai conseguir fazer totalmente seu movimento? Vamos imaginar uma pessoa andando. Uma pessoa quando anda, tá ok? Além de ela não tem o relaxamento e a contração da musculatura das pernas, concordam comigo? O que faz com que ela se locomova? Perfeito. Se tu estás relaxando a musculatura e não havendo contração, essa pessoa vai conseguir se locomover? Não. Professor? Quem está falando? Diga Catarina. lá. Diga lá, Cata. É o teu tiro certeiro? É a pergunta que eu vou te Não fazer. sei. Professor, não tem sei, a ver não. com a questão dos anestésicos gerais? Tem a ver, olha, já comecei, já tem um que já está com o caminho meio andado. Tem a ver com a questão dos anestésicos. Tem a ver, sim. E de que forma atuariam esses anestésicos? Desculpa, Catarina, que eu te interrompi no teu fio na mente. Desculpa. Bora, tu já deu o início. Termina, Catarina. Tu já começou. E aí? Em que tipo de anestésico? Os anestésicos gerais? Perfeito, é sobre os anestésicos gerais. Lembrem disso, que como atuam os anestésicos. Lembre que os anestésicos, lembre que eu dei os dois conceitos para vocês de anestesia e de sedação, entendeste? Aonde a gente tem os anestésicos locais, que eles bloqueiam, o impulso nervoso, fazendo com que esse pulso não chegue, tá ok? E com isso não tem a sensibilidade da dor. Vocês se lembram disso?
que a gente falou muito isso na aula de anestésico, e temos os anestésicos gerais, que esses anestésicos gerais, eles atuam, tá, por diversas vias, também pela via da glutamato, fazendo com que haja, tá, ok, essa hiperpolarização por conta do aumento dessa condução de cloro na membrana, principalmente a nível de sistema nervoso central, e com esse e causa como consequência um relaxamento da musculatura. Lembraram agora? Tá bom? Meio ponto, Catarina. Tu me cobra depois, tá, filha? Mas já tu tá teu meio ponto, tá? Olha, pessoal, olha o que eu trouxe. Olha, isso aí é questão de prova. Eu posso colocar na brincadeira, eu posso colocar um mecanismo que a gente já estudou e fazer uma correlação do que a gente está estudando e vai ser cobrado para a segunda verificação. Tá bom? Continuando a aula. Agora, vamos sair da parte dos antiemíticos e a gente vai conversar sobre os antiprotozoários. O que nós temos que saber desses antiprotozoários? Tá? Existem diversos fármacos que atuam sobre esses antiprotozoários para diversas doenças causadas por esses agentes. Um dos principais exemplos é o caso da malária. Se você se lembra de parasitologia, você sabe que a malária é uma doença endêmica em várias partes do mundo. E aqui no Brasil, aqui na América do Sul, ela tem altos valores, altos dados epidemiológicos, não somente aqui na região, aqui no Brasil, principalmente na região amazônica. Tá? Por isso que hoje a malária é um grave problema em saúde pública, porque quase 40% da população mundial está exposta aos agentes causadores da malária. E nesses dados, nós temos quase de 300 a 500 milhões de casos por ano. E dentro desses 300 a 500 milhões de casos por ano, quase 1,5 a 3 milhões de mortes, tá, são registradas por conta da malária, que acomete principalmente gestantes e crianças aqui. A malária, ela mata em um ano mais do que a AIDS, do que a SIDA, mata em 5 anos somado. Isso é impressionante. Isso são dados atuais da Organização Mundial da Saúde. Aqui a distribuição geográfica, onde a gente observa em vermelho que a malária ela se concentra muito nas regiões tropicais e subtropicais do globo. E aqui a gente tem o Brasil, tá? Principalmente a região amazônica aqui. O continente africano é o de maior incidência a nível mundial ainda. No Brasil, acomete principalmente a região amazônica e está presente nos principais estados da Amazônia Legal, e o Pará está inserido aqui. Nós temos casos de malária aqui no Pará. E os agentes etiológicos, se você se lembra, eles fazem parte do reino protista, principalmente do filo apicomplexo e do gênero Plasmodium, onde nós temos 4 tipos de plasmódio: o falciparum, o malari, o vivax e o ovale, sendo que os 2 principais e os mais observados aqui no Brasil são quais? O vivax, que é o causador da terçã benigna, e o falciparum, que é o causador da terçã maligna. O ciclo biológico, se você se lembra, é um ciclo heteroxênico, onde a gente tem um hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Não se esqueça que o hospedeiro definitivo para a malária, quem é? É o homem ou é o mosquito? Hein, pessoal? Definitivo? Exatamente. Eu vou falar com o Rafael. É o mosquito, pessoal. Não se esqueça. Isso é prova de questão de ENAD, pelo amor de Deus. É questão de ENAD, é também questão de concurso público dentro da área de saúde. E o homem é o hospedeiro intermediário. Por isso que a gente tem que tratar o homem para o mosquito não se contaminar durante o respasto sanguíneo. Lembrem disso. Dentro da patogenia da malária, a principal patogenia é a destruição principalmente dos eritrócitos que são parasitados por esses agentes causadores, no caso o plasmódio. E o tratamento preconizado aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, segundo a Fundação Nacional de Saúde, tá? Ele tem como principal importância o quê? Diminuir o sofrimento do paciente, diminuir o risco de letalidade, diminuir a fonte de infecção,
e a probabilidade do parasita desenvolver principalmente quadros de resistência. Por conta disso, os fármacos, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, os fármacos para o tratamento da malária, eles podem ter diversos tipos de ação. Eles podem ser esquizoticidas teciduais, ou seja, eles eliminam as formas do parasita no fígado, ou seja, formas hepáticas. Podem ser esquizoticidas sanguíneos, ou seja, que estão presentes no interior dos eritrócitos. Podem ser gametocidas, ou seja, que destrói as formas sexuadas do parasita, impedindo a transmissão para o mosquito, E temos também, os que impedem a infecção eritrocitária, que também podem ser utilizados de forma profilática casual, E por último temos também aqueles que são de cura radical, que são os esquizoticidas teciduais, que também são utilizados aqui. Com isso, durante o tratamento, também nós temos a quimioprofilaxia para o tratamento para a malária, onde a gente observa que ele pode ser profilático, através de uso de repelentes, mosquiteiros, inseticidas, como também temos a quimioprofilaxia, que é utilizado pela cloroquina, o tratamento que é pela quinina e seus derivados. Além disso, o tratamento imediato, que pode ser pela quinina oral ou pela quinidina intravenosa. E a gente tem o tratamento radical, que é a primaquina, que também é utilizado. Mas aonde eu quero focar com vocês, Dentro da quimioprofilaxia, os principais fármacos utilizados para o tratamento, desde o início e ainda utilizados em pequena escala, são quais? Cloroquina, mefloquina, primetamina, dapsona, E por último a doxiciclina. Que eles são indicados principalmente para pacientes que estão em viagem para áreas endêmicas. Muitos pacientes, muitos indivíduos que vêm fora do Brasil, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, eles fazem uso desses fármacos como tratamento quimioprofilático aqui para a malária, quando vão principalmente para regiões endêmicas, principalmente aqui no estado do Pará, como também no estado do Amazonas. E com isso, a utilização dessa quimioprofilaxia sempre se faz uma semana antes desse indivíduo chegar na área endêmica. Contudo, a gente observa muitos efeitos indesejáveis, principalmente da hepatotoxicidade. Dentro do tratamento, os fármacos, principalmente a quinina e a mefloquina, principalmente a quinina aqui, que é um alcaloide que é derivado da chinchona ledgeriana, ela é o que mais é utilizado e é o padrão ouro para o tratamento ainda para a malária. Fato esse que ele é um esquizoticida sanguíneo, por quê? Porque ele consegue digerir o que é a hemoglobina pelo parasita, ou seja, a hemoglobina parasitada pelo agente da malária, pelo plasmódio, é totalmente destruída, e com isso reduz-se principalmente a disponibilidade da produção de aminoácidos que são necessários para a viabilidade desse parasita. Então gravem isso. O mecanismo de ação da quinina, ele é um esquizoticida sanguíneo, e ele atua de que maneira? Ele atua digerindo a hemoglobina parasitada pelo parasita, ou seja, ele destrói essa hemoglobina, e com isso não há produção de aminoácidos que são viáveis para a produção e a viabilidade desse parasita continuar o seu ciclo. Além disso, destruindo a hemoglobina, você também inibe o que? A hemipolimerase, ou seja, diminui as moléculas de ferro, a enzima que digere esse M da hemoglobina, ok? E com isso ocorre o que? Ocorre a liberação de um componente tóxico que é denominado de hemitóxico ou hemozoína, que ele acaba sendo altamente tóxico para quem? Para o homem ou para o parasita? Para o parasita. Então guardem isso na cabeça. Então a ação da quinina é qual? Inibir a hemoglobina digerida pelo parasita. De que maneira? Ela consegue inibir a hemipolimerase, havendo liberação de quê? De hemozoína ou de um grupamento hemitóxico que é altamente tóxico para quem? Para o parasita. Até aí, alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certinho? Posso seguir em frente? Pode seguir, professor.
Ariane, Camila, Rena, Nilce, Simone, Stark, Vânia, Rena, Ok, professor, o pode pessoal seguir. daqui, Fábio, Lili. Beleza. Pode seguir, professor. Você pode seguir. Tá? Aqui é a parte da farmacocinética da quinina, que ela pode ser utilizada tanto por via oral por via intravenosa. Ela é rapidamente metabolizada pelo fígado e excretada quase 90% da sua fração, tá? Indireta é totalmente excretada pela urina, tá ok? Um outro tipo de fármaco é a mefloquina, que ela já está em desuso há mais de 20 anos, mas a mefloquina ela age quase similar à ação da quinina, ou seja, ela consegue destruir a hemoglobina parasitada pelo parasita aqui. Só que o principal problema do uso da mefloquina é da sua neurotoxicidade, ela causa muitos transtornos neurotóxicos no indivíduo que faz uso, tá? E além de ser altamente teratogênica. Por isso que ela foi retirada do tratamento, do memento terapêutico, para o tratamento da malária. Temos também alguns tratamentos imediatos, como no caso da tetraciclina e da clindamicina, que ela consegue inibir a síntese de proteínas do plasmódio, tá? E no caso também das sulfonas, que elas conseguem inibir também a síntese de folato, e com isso não há formação, tá ok? Da replicação do DNA do plasmódio aqui, ele inibe essa replicação. Já no tratamento radical, principalmente o uso da primaquina, nós observamos que a primaquina ela consegue atingir de que forma, atuar de que forma? Principalmente nas formas hipnizoítas. Não se esqueçam que as formas hipnizoítas são aquelas formas latentes que estão em dormência, que ficam alojadas no fígado, tá? E também nos gametócitos. Tá, ok? É um dos fármacos para o tratamento da malária que ele é para cura radical e ele é sempre utilizado em associação com a cloroquina. E aqui a gente chega à cloroquina, que juntamente com a primaquina, tá? Elas são bastante utilizadas e elas são mantidas como esquema padrão para o tratamento, principalmente para qual tipo de malária, tanto para vívace quanto para a parte falcípara. A gente continua utilizando o esquema cloroquina e primaquina. No caso da cloroquina, tá? Ela também é utilizada para cepas de plasmódio falcíparo, principalmente não resistente, tá ok? Ele é um esquizoticida sanguíneo, tá? E tem uma certa atividade gameticida também. E como age a cloroquina? A cloroquina ela consegue agir através de duas maneiras. Primeiro, ela consegue digerir a hemoglobina, tá, ok? Reduzindo assim a disponibilidade dos aminoácidos, e também faz com que haja a produção de hemozoína tóxica, ou seja, M tóxico aqui, fazendo com que haja produtos tóxicos que vão atuar sobre o parasita, aumentando assim a fração livre do M, desse grupamento M, que é o grupamento de ferroporfirina, atuando de forma mais tóxica sobre o parasita, ou seja, acaba causando o quê? Um estresse oxidativo no interior do parasita, levando o parasita, o plasmódio, à sua morte. E temos a artemisina, ou os derivados de artemisinina, como também são deles chamados, que são os mais atuais dentro do tratamento para a malária, principalmente para cepas resistentes e não resistentes. O mecanismo de ação da artemisina ainda é pouco esclarecido, pouco clareado. O que nós sabemos é que ela consegue fazer com que haja uma lise na parede celular do plasmódio. Só que, em contrapartida, a gente tem alguns efeitos raros que são observados em certos tipos de populações, principalmente populações arianas, principalmente europeias. A gente observa muito efeito durante o tratamento com a artemisina. E nós temos os novos fármacos, que é o caso da tovacona e também da pironaridina, que tanto uma quanto a outra, principalmente a pironidina, ele é um esquizoticida desenvolvido na China, principalmente para cepas de malária vindas, tá, de regiões da China, principalmente da China continental, que estão mais próximas da região tropical. A gente já observou alguns tratamentos, mas não com muita eficácia. E no caso da tovacona, ela foi um tratamento alternativo, porque se observou
tá? Que ela tinha uma boa ação, principalmente para o Pneumocystis carini, que é um tipo, tá, de fungo oportunista e que teve também uma boa eficácia, uma boa tolerância para o tratamento para a malária, principalmente para cepas de plasmódio aqui ao vale, que é muito comum naquela região da Ásia. O outro tipo de protozoário é a amebíase, que é causada pela entamoeba histolítica. E aqui, tá, durante a infecção da amebíase, a gente pode ter vários tipos de infecções causadas por esse agente, por esse patógeno. Aqui posso ter uma infecção aguda, causando disenteria, crônica, assim, disenteria. Posso ter até, em quadros mais graves, um abscesso hepático, que é quando a ameba, o agente, consegue invadir de forma agressiva o fígado. E posso também ter o granuloma amebiano, que é quando já chega em estágios mais avançados, aonde já corre risco de vida o indivíduo. E na amebíase a gente tem 3 tipos de fármacos aqui que são utilizados para a infecção: o metronidazol, o tinidazol e a diloxanida. Sempre esses fármacos vão ser utilizados em associação. Dificilmente a gente vai ver um fármaco de dose única para tratamento da ameba, tá? O metronidazol, o tinidazol e a diloxamina são utilizados principalmente para infecções invasivas agudas. Já a diloxamina para amebíase, para infecções amebianas intestinais crônicas. O metronidazol, com associação com a diloxanida, pode ser utilizada para tratamento de amebíase hepática. E no caso somente da diloxanida, a gente usa somente para pacientes que são portadores, que nunca manifestaram a doença. O metronidazol, agora eu quero que vocês prestem atenção, ele é um fármaco utilizado para o tratamento da ameba, porque ela consegue atuar sobre as formas trofozoítas da ameba. Por quê? Porque ele consegue provocar uma lesão no DNA, ou seja, no material genético do trofozoíta aqui, produzindo, tá, gerando metabólitos tóxicos que vão destruir essas formas, tá? Contudo, ele apresenta alguns efeitos tóxicos indesejáveis, principalmente distúrbios gastrointestinais, e dificilmente vocês vão ver, tá, que o indivíduo vai fazer uso de metronidazol fazendo uso de bebida alcoólica. Por quê? Porque o álcool ele acaba causando uma interação aqui farmacocinética no metronidazol, tá, causando uma redução no tempo de ação desse metronidazol. A mesma coisa, o mesmo mecanismo de ação é similar para o tinidazol, que é um derivado análogo do metronidazol, mas não muito usado hoje. A diloxanida, ela atua principalmente, tá, nas formas que estão em cistamento, ou seja, na forma de cisto, tá, ok? E na forma do parasita intestinal não invasivo aqui. O outro tipo de protozoário, tá, sanguíneo aqui, hemoprotozoário, é o caso das leishmanioses, que se apresentam de espécies, tá? E cada uma dessas espécies, elas provocam um tipo de infecção características aqui. Eu posso ter mucosa, eu posso ter a infecção leishmaniosa visceral, que é o calazar, onde ocorre a disseminação, principalmente das formas sanguíneas da leishmania, tá? Que podem cometer alguns órgãos do indivíduo, gerando hepatomegalia, esplenomegalia, até quadros de anemia, a gente observa. E dentro dos fármacos para o tratamento da leishmaniose, as pentamidininas, tá, ok? São os fármacos ainda utilizados como os fármacos de escolha para o tratamento farmacológico contra a leishmaniose, tá? Por quê? Porque eles nada mais são antimoniatos, ou seja, antimônios, tá, de hemoglobina, ou seja, eles atuam de forma tóxica sobre as formas da leishmania aqui. O outro hemoprotozoário é o trypanosomiase, ou seja, o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, tá? Que é transmitido pelo barbeiro.
Aqui no agente do Trypanosoma cruzi, tá, nós temos o tratamento com vários tipos de fármacos, desde os antimônios até a puromicina, o nifurtimox e a benzinidazol, que já são utilizados de um tempo, de alguns anos para cá. Mas se vocês forem me perguntar se são fármacos atuais, não são fármacos atuais, porque eles foram desenvolvidos a partir do final da década de 70 e início da década de 80. E eu vou me fechar aqui no caso da pentamina, que é um antimônio. Por quê? Porque ele consegue ter uma ação principalmente tripanocida aqui para as formas tripanossômicas, tá, do barbeiro, tá? Por quê? Porque eles conseguem absorver rapidamente esse parasita, tá? Fazendo com que o fármaco interaja diretamente sobre o material genético do parasita, causando efeitos tóxicos e eliminação do parasita. Contudo, nós observamos que o uso da pentamina causa alguns efeitos, principalmente cardiotóxicos, onde o paciente ele tem que ser monitorado durante o tratamento. E outro tipo é o caso das tricomoníase, ou seja, o causador da tricoma vaginalis aqui, que nada mais é do que uma infecção que acomete principalmente a região geniturinária feminina, tanto de homens quanto de mulheres, tá? E uma das formas de transmissão é através do ato sexual. E aqui a gente tem o uso do metronidazol e do próprio tinidazol, aonde esses fármacos aqui, tá? Eles vão ter o mesmo mecanismo de ação que a gente falou anteriormente quando a gente conversou sobre as amebas. E um outro hemoprotozoário que a gente tem é a toxoplasmose, que é o Toxoplasma gondii, tá? Que é um parasita que acomete, que tem como seu reservatório animais como no caso o gato, o pombo, tá? Que são eliminados através das fezes desses animais e causam doenças, tá? Infecto-contagiosa, principalmente em pacientes imunodeprimidos e imunocomprometidos. Isso é muito observado. Tá? E causam sérios problemas teratogênicos, principalmente em mulheres grávidas. Os principais fármacos aqui, eles são utilizados ou de forma isolada ou em forma associada, sendo que as principais formas associadas para o tratamento da toxoplasmose é o caso da pirimetamina associada com a sulfadiazina aqui, ou da trimetoprina com o sulfametaxazol, que vocês devem conhecer, quem trabalha em farmácia comercial, conhece pelo nome do Infectrin, que também pode ser utilizado como tratamento adjuvante aqui. Temos também as pentamidinas, a própria azitromicina, tá? Que é um macrolídeo que também consegue ter uma boa resposta terapêutica aqui. E hoje a gente tem os novos fármacos que estão sendo ainda testados, então em estudos, para diversos tipos, tá, de hemoprotozoários, como alguns inibidores enzimáticos, como protease, transialidase, os proteossomos que estão sendo utilizados para o tratamento, para novos esquemas de tratamento para malária. E o que a gente tem de mais novo, unindo a biologia molecular junto com a biologia celular, que é a produção de vacinas a partir de citocinas, tá? Principalmente no que se refere ao tratamento da malária, principalmente causada pelo Plasmodium falciparum. E dentro dessa parte de antihelmínticos, tá ok? E antiprotozoários, é isso que a gente tinha que conversar. Pergunto para vocês, tanto para o pessoal que está em casa, quanto para o pessoal que está aqui presencial, ficou alguma dúvida para vocês? Eu sei que é uma aula cheia de detalhes, então, spoiler que eu dou para vocês para estudo. Não se preocupem, aí eu falo para vocês, não se preocupem em estudar a cinética. Por quê? Porque a cinética, ela varia da forma de administração que você vai utilizar do fármaco. O que eu quero que vocês entendam? Entendam o mecanismo de ação desses fármacos, como esses fármacos atuam,
tá? Nos determinados tipos de agentes que a gente acabou de falar. Vocês viram que para os eumintos, dependendo da classe, seja dermatóide ou cestóide, eles atuam de que forma? Fazendo a paralisia da musculatura, facilitando a expelição desse parasita e a atuação de forma mais rápida, tá? Das células imunológicas do indivíduo, do hospedeiro sobre esse parasita, tornando-os susceptíveis e fazendo com que eles sejam rapidamente eliminados. Isso é um exemplo. Tá? Nós vimos nos protozoários, por exemplo, no caso da malária, que a gente tem diversas formas. Temos as formas dos esquizonticidas, teciduais, sanguíneos, só que no caso dos sanguíneos, tá, que eles conseguem atuar de que forma? Sobre o quê? Sobre a digestão da hemoglobina, fazendo com que haja liberação de uma hemozoína, que é uma fração hemitóxica, que acaba matando, que mata o parasita, o plasmódio, através de um efeito tóxico, causando toxicidade sobre o parasita. Então gravem isso, não se preocupem em estudar, o professor vai perguntar da cinética, o professor vai querer saber do efeito adverso. Não é esse meu objetivo. O meu objetivo é vocês saberem o mecanismo de ação. Sabendo esse mecanismo, eu já fico tranquilo, tá bom? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa mais? Pra mim tá tudo ok, professor. Ei, meninos, meninas, Demi, Simone, Nilce, Rena, Stark, Zilda, Vânia. Tá Tudo bom. certo, professor. Agora vamos para a última aula da noite, que é a parte dos antifúngicos. A parte dos antifúngicos, tá ok? Existem dois tipos de antifúngicos, os naturais e os sintéticos. Para um antifúngico ter a sua ação, ou seja, ele atuar sobre uma célula fúngica, ele precisa apresentar e ter atividade farmacológica em 6 tipos de alvos. Sobre o retículo endoplasmático, aonde ele vai atuar principalmente inibindo a produção, a síntese de ergosterol, que é um esterói que faz parte da membrana citoplasmática, sobre o núcleo, sobre o fuso mitótico, sobre a síntese de DNA, sobre a membrana plasmática e sobre a parede celular. Então gravem esses 6 alvos, porque eu posso colocar na prova, perguntar quais podem ser os principais alvos, tá? Os principais alvos, tá? Da ação desses antifúngicos. E vamos começar a falar sobre esses fármacos, desses antifúngicos. O primeiro deles são os inibidores da síntese de ácido nucleico. Como principal exemplo, nós temos a flucitosina. E como essa flucitosina ela age? Ela age principalmente em cima e sobre a citosina desaminase, havendo aqui o quê? Havendo a sua ligação, essa citosina desaminase, e com isso ela faz com que haja um bloqueio de toda a sua cascata, impedindo com que haja a formação desse último composto daqui, a timidilato o quê? Sintetase. Não havendo a formação dessa timidilato sintetase, o que acontece? Inibe o processo de DNA, o processo de síntese de DNA, e com isso não ocorre a divisão celular dessa célula fúngica. Então, esses inibidores aqui, esses nossos coleguinhas aqui, esses inibidores de síntese de ácido nucleico, eles vão atuar sobre a citosina desaminase, tá? E com isso não há formação de quem? Da timidilato sintetase. E por conseguinte, não ocorre nem síntese de DNA e nem divisão celular.
Aqui, só mostrando para vocês a título de curiosidade, a farmacocinética da flucitosina, tá bom? Que eles podem ser administrados tanto por via oral ou intravenosa, eles têm boa penetração pelo sistema nervoso central, contudo, tem certas contraindicações, principalmente para mulheres grávidas ou que estejam amamentando, e apresentam sérios efeitos adversos. O outro grupo são os inibidores da mitose dos fungos, tá? Aonde a gente tem como principal fármaco a griselvulvina. Essa griselvulvina, ela atua de que maneira? Principalmente sobre a tubulina sobre a tubulina e sobre proteínas que estão associadas principalmente aonde? Sobre os microtúbulos. Ou seja, eles atuando sobre a tubulina e sobre essas proteínas, não vai ocorrer o quê? Organização do fuso mitótico. Não havendo organização do fuso mitótico, essa célula fúngica vai conseguir realizar sua divisão celular, a mitose? Não. E ela acaba o quê? Morrendo e sendo eliminada pelo organismo. A griselvulvina ela é muito insolúvel, além disso ela tem uma boa absorção, tá ok? E ela é melhor absorvida quando ela tá utilizada em conjunto com substâncias gordurosas. Ela é contraindicada para mulheres grávidas e também para lactantes, tá ok? Crianças menores de 2 anos não é indicado o seu tratamento. Por quê? Porque causa vários efeitos, principalmente sobre o sistema nervoso central, tá ok? Também sobre o sistema hematológico, por isso que ela é pouco indicada. E outros mais aqui. E aqui a gente tem os inibidores da síntese do ergosterol. Os inibidores da síntese do ergosterol, eles podem atuar sobre 2 mecanismos. Guardem bem isso. O primeiro mecanismo, eles conseguem inibir o esqualeno epoxidase, e aqui eles são representados pelas alilaminas e pelas benzilaminas. E nós temos os inibidores da catase-alfa-desmetilase, tá? Que são os azóis. Os inibidores da esqualeno epoxidase, que são as alilaminas e as benzilaminas, eles são representados por quem? Pela terminafina, pela butenafina, que são fármacos muito utilizados para diversos tipos de micoses, principalmente micoses cutâneas. Tá? Por quê? Porque eles conseguem inibir essa enzima, a esqualeno epoxidase, e com isso não ocorre a síntese daqui do ergosterol, que é o principal componente da membrana citoplasmática do fungo, da membrana plasmática do fungo. E aqui é a farmacologia, a farmacocinética da terminafina, que é um derivado de alilamina. Aqui temos alguns exemplos também de outros componentes, tá? Que é a naftifina e a butenafina, que são outros derivados, alilamina e benzinaminas também aqui, que atuam por esse mecanismo. Já os inibidores da catase-alfa-desmetilase, que são os grupamentos dos azóis, esses inibidores, eles atuam de que maneira? Inibindo principalmente a enzima fúngica, que é a catase-alfa-desmetilase. Inibindo essa enzima, o que acontece? Não há síntese de ergosterol. Não havendo síntese de ergosterol, que é o principal componente da membrana plasmática do fungo, essa membrana ela se torna o quê? Desprotegida. Acontecendo o quê? Uma desestabilização em toda a sua estrutura, tornando ela suscetível e frágil à ação das células imunológicas do hospedeiro. E com isso o fungo acaba o quê? Morrendo. Temos vários representantes aqui dentro desse grupamento dos azóis, como por exemplo o cetoconazol, que é um fármaco, que é um antifúngico muito utilizado, tá? E que atua por esse mecanismo de ação. Além do cetoconazol, nós temos o miconazol, que é um derivado dele. O itraconazol, que é o mais novo dentro do grupamento dos azóis. O fluconazol, que ele é muito utilizado dentro de unidade de tratamento hospitalar e unidades hospitalares, principalmente unidade de tratamento intensivo, principalmente a forma intravenosa.
Por quê? Porque ele pode ser utilizado para tratamento de meningite criptocócica, que é causadora, que o causador é o fungo. Nós temos também os inibidores da estabilidade da membrana dos fungos, principalmente a classe dos polienos, aonde esses polienos nada mais são que são fármacos poliênicos, aonde eles atuam principalmente inibindo a produção desse ergosterol, tá? Causando alterações nos poros de membrana. E o principal representante aqui é a anfotericina B e a nistatina. E com isso a gente tem o quê? Que essa anfotericina B, ela se liga diretamente ao ergosterol, inibindo a sua produção, e com isso causa alterações na membrana plasmática, principalmente nos poros, fazendo com que haja um aumento, tá, descontrolado de produtos, tanto da parte de fora quanto da parte interna do fungo, fazendo com que haja o quê? Uma desconcentração, ou seja, uma mudança de concentração, levando à lise dessa célula fúngica aqui, por conta de um aumento de carga de íons, tanto por interno quanto externo na célula. E temos os inibidores da síntese da parede celular, que são o que aqui? Os inicocandina. E eles agem de que forma? Eles agem atuando sobre a inibição da síntese da 1,3-beta-glicano. E essa enzima aqui, tá? A 1,3-beta-glicano, essa enzima, essa glicoproteína, ela atua principalmente em manter a estrutura, ou seja, o citoesqueleto da parede celular fúngica de forma o quê? Equilibrada e estável, fazendo com que a parede fúngica consiga fazer as suas trocas e as suas funções. Uma vez inibindo a síntese dessa glicoproteína, olha o que acontece. Ela acaba fazendo com que haja um estresse osmótico, ou seja, uma descompensação exacerbada de nutrientes, de compostos tóxicos, tanto interno quanto externamente, levando a uma pressão osmótica, causando uma lise celular e morte do fungo. É o que há de mais novo hoje dentro dos antifúngicos. Por quê? Porque aqui nós temos a presença da caspofungina e da micofungina, que são dois tipos de antifúngicos que atuam por esse mecanismo, que são utilizados para tratamento não somente de meningites, como também de outras doenças fúngicas em unidades hospitalares. É o que nós chamamos de bala de canhão, que são utilizadas para esses tratamentos. E do que eu tinha que falar de antifúngicos é isso aqui. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, porque essa aula de agentes, tá, sobre micro-organismos, parte de parasverme, antihelmíntico, antiprotozoário e antifúngico, são vários, são detalhes e são mecanismos. Então a sugestão que eu dou é foquem nos mecanismos, não se preocupem tanto na cinética, tá ok? Porque a cinética ela muda conforme a forma de apresentação. O entendimento daqui é vocês saberem o mecanismo de ação dessas classes, porque é como eles vão agir no organismo, independente da forma de administração que esse agente, que esse fármaco irá se apresentar. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Não, professor. Tudo ok, professor. Boa noite. Tá bom. Boa noite para todo mundo. Espero vocês amanhã, tá ok? A aula devo estar liberando, a aula deve estar já sendo colocada para vocês até amanhã de manhã, amanhã tarde já deve estar sendo colocada a aula para vocês na plataforma, tá bom? E no canal, como também eu vou estar mandando esse material, os slides, como material de estudo para vocês. Só uma perguntinha, vocês preferem que eu mande o material em forma de PDF ou querem que eu mande de forma normal mesmo, de PowerPoint? PDF, professor. Hein, pessoal? PDF, professor. PDF. Tá jóia, vou estar mandando em PDF as aulas de hoje, tá bom? E vou botar e postar no grupo, tá? Não se esqueçam que até a última semana antes da prova eu vou estar mandando, para vocês me enviarem, tá ok? Me enviarem, por favor, o relatório do artigo, tá? Boa noite para todo mundo, boa terça-feira, bom descanso. Boa Boa noite. noite, professor.